Tá apanhando um pouco aqui do. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo, meu querido irmão. Deus é contigo, minha querida irmã, meu querido irmão que está aí assistindo conosco. Deus, Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer, como um pai, conduzir as nossas vidas. Mas para isso, queridos, nós precisamos permitir que Ele nos conduza. Como disse Jesus a João, eis que estou à porta e bato, em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que cada dia a porta do nosso coração seja sensível a esse toque. Que a cada dia a porta do nosso coração esteja sensível, porque Deus, querido, Ele sempre está desejoso de estar conosco ao nosso lado. Por isso que toda a história da Bíblia, você vai ver Deus sempre resgatando o seu povo, sempre indo atrás do seu povo, sempre restaurando o seu povo, dando mais uma oportunidade. Muitas vezes quando o povo já tinha dado as costas para Ele, muitas vezes. Mas nós temos esse Deus maravilhoso. Mas abra sua Bíblia, não é sobre isso que nós vamos falar. Mateus capítulo 16. Mas às vezes você diz assim, eu digo assim, mas se Deus está comigo, porque é tão difícil? Se Deus está comigo, porque às vezes eu penso em desistir. Se Deus está comigo, porque às vezes são tantas lutas, tantas dificuldades. Essas situações, querido, muitas vezes treina o nosso caráter, treina a nossa confiança, nos faz também depender dEle, esperar nele, clamar a Ele, manter uma fé viva dentro de nós. Mas a palavra de Deus em Mateus no capítulo 16, Ele está nos preparando para o seu melhor. Não é o nosso melhor, olha o que eu estou lhe dizendo, é o melhor dEle. Não é o teu melhor, é o melhor dEle. Mas para que eu e que você recebamos o melhor de Deus, nós precisamos ser trabalhados. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser orientados. Nós precisamos deixar Ele conduzir as nossas vidas, para que o melhor dEle venha sobre nós e sobre nossas vidas, para a glória do Pai. Mas diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 diante. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias.
E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te digo, te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. E eu te peço, meu Senhor, Teu Espírito que está em nós, que está nesse lugar, porque a igreja está aqui. Eu te peço que esse Espírito da verdade, ele venha nos revelar toda a verdade, trazer sobre nós a compreensão, o entendimento da Tua vontade, do Teu reino, da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso espírito, para recebermos as Tuas revelações, pelo poder que há no nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é esse Cristo? Quem é esse Messias? Quem é esse que é tanto falado nos escritos sagrados da palavra de Deus, em canções? Quem é esse? Que existem vários títulos, existem várias denominações que as pessoas atribuem a Ele. Mas quem é Ele para mim e para você? Porque Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: quem sou eu? O que é que os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles começaram a falar daquilo que eles ouviam. Porque às vezes, querido, nós somos assim, nós falamos daquilo que nós ouvimos de outros. E alguns achavam que ele era um profeta, alguns achavam que ele era João ressuscitado, outros achavam, queridos, que ele era um dos profetas, ou até mesmo Elias, outros achavam que eles era Jeremias. As pessoas tinham muitas opiniões a respeito de Jesus. E até hoje, se você for conversar com pessoas de vários crédulos religiosos, ou até mesmo sem nenhum crédulo, cada um vai ter uma opinião sobre Jesus, um conceito sobre Jesus, uma visão sobre Jesus. E nós respeitamos cada um nas suas individualidades. Mas o que Jesus é, querido, está revelado nas Escrituras. Então, interessante, quando nós olhamos esse texto, Jesus podia parar essa pesquisa aqui. Já sabia o que as pessoas de fora achavam que era eles, quem era ele. Mas ele continua e pergunta ao discípulo, dizendo: e vocês? Porque alguém, querido, pode até não saber
quem seja Jesus, ou ter um conceito equivocado de Jesus, conforme sua visão filosófica, política, seja lá o que for. Mas eu e você precisamos ter certeza de quem é Ele. As pessoas podem ter as opiniões mais diversas sobre Cristo, mas nós, como aqueles que andamos com Ele, nós, como aqueles que o seguimos, precisamos ter uma visão muito clara da sua pessoa, da sua identidade, de quem Ele é, de fato e de verdade. Então Jesus olha para os discípulos, pergunta para eles isso. E vocês? E talvez fez o silêncio que eu ouço aqui agora. Os discípulos talvez todos pararam para fazer essa reflexão interior de tudo que eles tinham ouvido andando com o Senhor durante aquele tempo, para dar um conceito. Mas eu quero te dizer a você e a mim nesta noite, todos passaram nos seus corações muitas coisas para dizer a Jesus, quem Ele era, que era a sua identidade, que era a sua pessoa, qual era a sua origem. Mas nós só podemos saber de fato e de verdade quem é Jesus, quando Deus Pai nos revela. Vê que Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo não foi uma expressão somente da sua mente, do seu entendimento, não. Ali Jesus diz: olha, você não revelou nem a carne, nem o sangue, porque a carne e o sangue, ele tinha que falar de Maria, falar de José. Ele disse: não, tu revelou o meu Pai. Você teve a revelação de Deus. Então eu compreendo, querido, que qualquer pessoa que tente conhecer a Jesus, só poderá conhecê-lo pela revelação de Deus. Somente. Não é só uma questão de informação. Não. Isso é importante. Não é somente uma questão de informação. E a revelação é o quê? É quando Deus abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, o nosso espírito, para compreender as coisas que não pode se entender pela natureza carnal. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: o evangelho é loucura, mas é loucura para quem? Ele responde: é loucura para os que perecem. Porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho. Porque aquilo que nós não compreendemos, para nós é loucura. E por que não se compreende? Porque somente, querido, pela revelação de Deus, pelo seu Espírito Santo, nós podemos compreender a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz: você é o enviado. Você é o Filho do Deus vivo. E essa expressão, queridos, quem primeiro usa essa expressão, Deus vivo, Deus vivente, é Moisés. Moisés sobe o monte para falar com Deus, está lá em Deuteronômio, capítulo 5. Moisés sobe o monte para falar com Deus, e o povo fica embaixo do monte.
E quando ali Moisés está falando com Deus, está falando, um fogo se incendeia no cume daquele monte, e o povo fica apavorado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26, ele diz assim, Moisés fala ao povo, quando Moisés desce do monte, ele diz ao povo assim, porque que há em toda a carne, que ouvindo a voz do Deus vivente ou do Deus vivo, falando no meio do fogo, como nós, ficará vivo? Chega-te tu, ouve tudo o que disser o Senhor, o povo disse a Moisés, e tu dirás tudo o que disser o Senhor para conosco, e ouviremos e cumpriremos. Esse Deus vivo, esse Deus vivente, esse Deus poderoso que Moisés invocou naquele monte, que subiu daquele monte, se revelou e começou a falar aquele povo, e o povo disse, não, Senhor, Pai, Moisés, peça ao Senhor para parar, porque senão morreremos. Nós vemos, querido, que desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, Deus sempre quis se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Mas o povo temeu, o povo se assombrou, e disse, não, Moisés, você ouve, fala conosco. Deus quer falar com você, querido. Através da sua palavra, ouça a voz de Deus, não tema, não tenha medo. Então o que Pedro está dizendo e causou impacto naquelas pessoas, olha aquele Deus lá, que Moisés, o legislador, invocava, é esse filho desse Deus que está presente entre nós. Josué, no capítulo 3, versículo 10, Josué usa a mesma expressão, disse mais Josué, nisto conhecereis, que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os caldeus, os heteus, os aveus, os perizeus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. Josué agora está na missão de conquistar a terra prometida, investido de autoridade, sucessor aqui de Moisés, e ele vem, e ele diz ao povo, olha, há um Deus vivo que está conosco, há um Deus vivente que estava com Moisés, esse mesmo Deus vivente está em nosso meio, está conosco, esse Deus vivo sempre desejou estar no meio do seu povo. É por isso que um dos nomes redentivos de Jesus é Emanuel, Deus conosco, o Deus entre nós. Ele quer estar com você, Ele quer estar comigo a cada dia. Então é essa revelação que Pedro recebe, quem é Jesus para você. É o Filho de Deus vivente, é aquele que se revelou, se fez carne e habitou e caminhou entre nós. Aquele que perdoou, aquele que curou, aquele que libertou e que fez o maior de todos os milagres, transformar a vida do ser humano. Como ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nos deu o poder de nós, por causa dele, por causa do seu sacrifício, sermos chamados filho do Deus vivo. Você é um filho de Deus vivo. Você é uma filha do Deus vivo. Agora, quando nós abraçamos essa fé, porque aqui Pedro faz uma declaração de fé da identidade de Jesus. É o Filho do Deus, Criador dos céus e da terra, queridos, que nós servimos. É o Filho do Criador dos céus e da terra que nós amamos. Esse Filho que os discípulos compreenderam, porque eles receberam a revelação do Pai. E somente o Pai pode nos trazer essa clareza.
E somente o Filho pode nos revelar quem é o Pai. Somente o Pai pode nos revelar quem é o Filho. E somente o Filho pode nos revelar quem é o Pai. Mas, meus amados, justamente nesse dia, Jesus faz tudo certo. É justamente nesse dia que os discípulos declaram, né, Pedro ali como representante de quem é Jesus, que é a sua pessoa bendita e divina, Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, do Deus de Israel. É que Jesus também inaugura a sua igreja. Nós vimos que após Pedro dizer isso, Jesus disse a ele: e tu, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado, feliz é tu, Simão Bajonas, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós compreendemos quem é Jesus, nós somos inseridos na sua igreja. Jesus inaugura aqui esta igreja, a sua igreja, que não é uma placa, não é um nome, mas é um povo salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, que segue os seus ensinamentos, a sua palavra. E meus queridos, aqui quando eles dizem assim: tu és Pedro, é Petros, em grego, Petros é pequenas pedras, é como se ele dissesse: Pedro, tu és uma pequena pedra. E depois, na outra palavra que tem sobre esta pedra, é Petra, rocha, está falando dele. E sobre essa rocha, que era ele mesmo, porque as palavras lá é diferente. A primeira, quando ele se refere a Pedro, ele chama Petros, em grego, pequena pedra. Quando ele se refere sobre esta pedra, ele usa outra palavra, Petra, que significa rocha. E sobre essa rocha que é ele mesmo, ele instituiu a minha igreja. A igreja tem dono, irmãos. Não é minha, não é sua. A igreja tem dono. Jesus é o arquiteto, é o fundador, é aquele que constituiu a igreja, é aquele que fundou a igreja, é aquele que deu a sua vida pela igreja. A igreja, irmãos, ela pertence a Deus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Não era a sua igreja, Pedro. Não é a igreja de Tiago, Pedro. Não é a igreja de João, Pedro. Essa igreja, a igreja é minha. E nós, queridos, que fazemos parte dessa igreja, que pertence ao Senhor, como corpo. Ele é o proprietário. Paulo, em 1 Timóteo, escrevendo àqueles irmãos, ele vai dizer, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, mas se eu tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Senhor, Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Paulo escrevendo a Timóteo, para aquela igreja que Timóteo é responsável, ele diz: olha, eu quero que você saiba como se portar na casa de Deus. A igreja é a casa do Deus vivente, é a casa do Deus vivo.
E nela nós precisamos saber se portar. Porque ele diz para que você saiba se portar. Saiba que essa casa, que somos nós, que somos parte desse corpo, temos um proprietário, irmãos. Há um proprietário. Ainda escrevendo a igreja dos Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santos que estão em Cristo, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Novamente ele fala de uma igreja local, mas diz, olha, a igreja de Deus que está em Coríntios. A igreja de Deus que está em Valéria. Está em Valéria, irmãos, mas a igreja ela é de Deus. Do Deus vivo, do Deus vivente. Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é aquele que tem poder sobre a igreja. Ele é aquele que tem autoridade sobre a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele diz: olhai, pois, vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constitui o bispo, para que apacentem a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Você é a igreja de Deus. Nós temos um proprietário, irmãos. Nós temos um dono. Quando nós vamos olhar a história da igreja, nós vemos igrejas passadas que foram usadas por Deus poderosamente, viveram grandes avivamentos, sacudiram cidades, até mesmo países. Hoje são igrejas mortas. Pastor, o que é isso? Você vai nesses lugares, a maioria da população é ateu, agnósticos. Mas o que aconteceu? Toda vez que o homem toma o controle da igreja que pertence a Deus, a igreja morre. A igreja tem um dono. Quando nós olhamos a palavra, querido, nós vamos ver que Jesus, ele se apresenta como o cabeça da igreja. E cabeça fala de quê? Fala de governo, de comando. Quem é que comanda o corpo, irmãos? É isso aqui. Quem que diz ao pé ande? Quem é que comanda a boca para abrir? É a cabeça, irmãos. Então, quando a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Deus abençoe, meu querido Tiago. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo número 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e força, com que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou, falando de que ele sujeitou a Cristo todas as coisas sobre os seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo cumpre. Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Ele vai dizer, queridos, que Deus ressuscitou a Cristo, colocou à sua direita e colocou todos abaixo dele.
principados, potestades, poderes, e o constituiu sobre todas as coisas, e deu ele como cabeça ao governo da igreja. Disse: meu filho, o governo da igreja é seu, é você que manda e desmanda na igreja. E sim, o corpo, a cabeça que comanda o corpo, e nesse texto ele diz: e nós somos o corpo de Cristo. Tanto eu, como você, como parte desse corpo, precisamos estar debaixo da autoridade da cabeça, que é Cristo. Precisamos estar debaixo desse governo de Cristo, desse domínio de Cristo, dessa sujeição a Cristo, porque Deus assim estabeleceu, quis. Todos temos que estar debaixo da sujeição de Cristo. Debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade, debaixo, queridos, do seu poder. Porque Ele é o cabeça. Percebe que quando as pessoas perdem o equilíbrio emocional, o seu intelecto, que há uma desestrutura psíquica, as pessoas começam a cometer coisas desatinos, correm sem nada diante de si, se cortam, fazem as coisas, porque elas perderam o controle, e quem comanda é a cabeça está desgovernada. Cristo instituiu a igreja, Ele fundou a igreja, Ele é o arquiteto, Ele é o dono, e Ele é o governo da igreja. E nós todos, irmãos, todos precisamos se sujeitar a Cristo. Nós somos parte desse corpo precioso. Você é a igreja de Deus. E é uma palavra forte que Jesus diz ali, diz assim: olha, sobre essa igreja que é minha, sobre essa igreja que está debaixo da minha autoridade, que está debaixo do governo de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você, qual é a igreja que é as portas do inferno? A porta do inferno, queridos, aqui eles vão à interpretação de que o inferno ali relata os lugares dos mortos sem Cristo. Que aqueles que estão em Cristo, eles não vão às portas do inferno, ela não vai se apoderar, eles não vão ser presos àquele lugar de morte, porque Cristo é vida. E a promessa de Cristo para a sua igreja é a eternidade. Essa é a interpretação. Mas isso pode ser mais além. A porta do inferno, porta fala de lugar de acesso. Você só entrou aqui porque tinha uma porta aberta. Se ela tivesse fechada, nem eu nem você entraria, concorda comigo? Porta é lugar que dá acesso, dá autoridade. Mas isso aqui também fala de influências de Satanás, dos seus governos. Se lembra que eu contei da história, citei aqui da história da igreja, de muitas igrejas que um século atrás eram totalmente influenciadoras, ganharam muitas almas para o Senhor, viveram avivamentos que sacudiram o país, e hoje desse lugar a igreja está morta? Você lembra que eu falei isso? Oh, mas a porta, a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer, queridos, enquanto a igreja estiver debaixo do governo de Cristo. A porta do inferno vai prevalecer na minha, na sua vida, enquanto nós estivermos debaixo do governo de Cristo. Se sairmos debaixo do governo de Cristo, não há garantia mais de nada.
Essas igrejas que viveram algo poderoso da parte de Deus, depois os homens tomaram o governo delas. E o tempo foi passando, eles foram inventando coisas, botando coisas, inventando coisas, jogando coisas, inventando coisas, jogando coisas, e a igreja se deteriorou. Na terceira geração, estava tudo perdido. Todo aquele sacrifício, todo aquele esforço, toda aquela dedicação que os seus pais tiveram para colocar a igreja debaixo do governo de Cristo foi perdido. Deus instituiu a igreja para prevalecer sobre as portas do inferno. Mas isso só está garantido na sua e na minha vida, enquanto Cristo for a autoridade, o governo. Enquanto Ele for governo da minha vida, eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou livrado, porque eu estou debaixo da sua autoridade, debaixo do seu comando, debaixo da sua palavra. Aí eu posso ficar tranquilo, irmãos. Ninguém, nada me atinge. Vem as situações, Cristo me dá força. Vem as lutas, Ele me dá coragem. É igual Davi, meu irmão. Veio primeiro um leão, veio depois o urso. Davi devorou, que quando você está debaixo da autoridade que Deus lhe dá o poder, Deus te dá força para vencer circunstâncias, para vencer as situações. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou dando autoridade a vocês, para que a porta do inferno não prevaleça. E o inferno fala de morte longe de Deus, fala de ausência de vida de Deus. Se lembra que ele disse: tu és o filho de Deus? Não disse que ele disse, a declaração de Pedro, a identidade de Jesus não foi: você é o filho de Deus. Ele disse: você é o filho de Deus vivo. É diferente, porque existem vários deuses intitulados pelos homens. Existem várias entidades. Agora ele separa e diz assim: olha, ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, do Deus vivo, o que fez, o que criou, o que estabeleceu todas as coisas. Então, meus amados, vamos se manter debaixo, sendo igreja, sendo parte desse corpo de Cristo e debaixo da sua autoridade. Porque enquanto estivermos lá, estamos guardados e protegidos. As portas do inferno não prevalecem. As artimanhas malignas não prevalecem. Porque você está debaixo de uma autoridade. Você está sujeito, está debaixo da autoridade, está sujeito. Ele está dizendo: olha, essa igreja que é minha, a igreja é minha, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o dono da igreja. Então a igreja precisa, como corpo, eu e você, temos que estar sujeito à autoridade de Cristo. Isso protege nossa casa. Isso protege nossas famílias. Isso protege, queridos. Colossenses capítulo de número 1, versículo 17, ele diz: Ele é antes de todas as coisas, falando de Jesus, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e primogênito entre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Deixa Cristo ser Senhor da tua vida, querido. Fica debaixo. Você faz parte, eu e você, nós fazemos parte desse corpo da igreja. Por isso Paulo diz muito bem: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se você, se nós estivermos aliado à obediência de Deus, aliado à sua palavra, aliado, querido, debaixo dessa autoridade, entendendo que nós somos, temos um dono, temos uma propriedade. Somos propriedade de Deus, melhor dizendo. Como ele disse falando de Israel, tu és a menina dos meus olhos. E aí se dava duas interpretações a isso. A menina como aquela garota, né? Almejada pelo seu noivo para o casamento, ou seja, que fazia o seu coração pulsar, que fazia despertar o seu amor, os seus melhores sentimentos para com ela. Essa é uma interpretação. Deus dizendo para ela, você é menina, eu olho para você e eu quero casar contigo, eu quero estar contigo, eu quero compartilhar uma vida contigo. Mas uma outra interpretação é que é a mina dos olhos, a retina do olho. Você já percebeu como o nosso corpo protege os nossos olhos de forma feroz? Vem qualquer coisa em direção aos nossos olhos, é automático, a gente pisca, a gente fecha, a mão se levanta sem você programar. Então, a mina fala de coisas que preciosas. A visão é algo precioso. Às vezes você está no lugar de forma imperceptível, vê um mosquito, e perceba, quando um mosquito consegue entrar em nossos olhos, irmão, um sofrimento. É um lugar muito sensível, incomoda bastante. Então ele está dizendo, olha, você é como a mina dos olhos, você é algo precioso, que eu preciso cuidar com todo zelo e carinho, com toda a proteção possível. Assim é como Deus vê a sua vida e a minha vida. Nós somos para Ele, por isso que a Bíblia vai dizer que Ele nos amou e deu, porque quem ama, dá. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, nem sobre sua casa, nem sua família, porque você vai estar debaixo do governo de Cristo. Você vai estar debaixo da sua autoridade. Enquanto você está debaixo dessa autoridade, irmão, ninguém, nada pode resistir. E aí ele diz a essa igreja, ele olha e diz assim, as portas do inferno não vai prevalecer. Ou seja, ele está dizendo que vai haver a luta, porque se ele está dizendo que não vai prevalecer, porque vai haver o combate, irmão, se prepare. Combates vão existir. Porque senão ele diz assim, vocês não vão ter luta não. Ele diz assim, as portas do inferno não vão prevalecer, mas ela vai tentar. Vai vir as batalhas, virão as guerras, virão as dificuldades, virão as tentações, virão as situações que nós sabemos que são obras das trevas. Mas enquanto eu estou debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do seu governo, nenhum desses mal prevalece. Eles caem. Aí ele vai e diz, você é essa igreja de Deus na terra. Você é essa igreja pela qual Cristo amou e morreu. Você faz parte desse corpo. Nós temos aqui uma igreja local, mas essa igreja, a que ele se refere, é a igreja universal, a igreja dele espalhada em toda a face da terra, e nós que confessamos esse nome, que reconhecemos a identidade de que é Cristo, o Filho de Deus vivo, fazendo parte desse corpo que é a igreja. Aí ele disse, essa igreja, versículo 19, e eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. É forte isso, irmãos.
com relação ao inferno, ele fala de portas, acesso. Com relação à autoridade que ele dá à igreja, ele está falando de chaves. Chave é quem abre e fecha as portas. Está dizendo, olha, eu também vou dar a chave do reino de Deus. Eu dou a vocês essa autoridade de abrir e fechar as portas. E se alguém tem a chave de algo, irmãos, ou é proprietário, ou locatário, alguma coisa ele é. E ele está dizendo aqui, olha, estou dando a chave a vocês, a chave do reino, ou seja, está dando à igreja influência do espiritual sobre o natural, trazendo coisas do mundo de Deus para a terra, porque ele diz assim, olha, aqui eu te dou a chave. Se eu tenho a chave, eu posso tanto abrir a porta como fechar a porta, não é isso? Eu tenho acesso. E ele olha e diz àquela igreja, olha, eu estou dando a vocês essa autoridade de acesso às coisas do reino, que você vai poder entrar lá, você vai poder acessar esse lugar e trazer as coisas do reino para a sua vida, para a sua família, para a vida de outros. Você e eu recebemos acesso às coisas do reino de Deus. Há uma chave nas suas mãos. Então a igreja recebeu essa autoridade, esse poder. Do reino. Então aquilo que eu sei que é da vontade de Deus, que se revela pela sua palavra, pelas suas escrituras, eu tenho que invocar, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, eu tenho que se posicionar, irmãos. Porque ele diz, e tudo que você ligar na terra, será ligado onde? Nos céus. Deus te deu autoridade espiritual. Deus te deu chaves, usa essas chaves. Usa essa chave do reino para influenciar, para suplicar que o reino de Deus, o governo dele venha sobre sua vida e vá contagiando, não só você, sua casa, seus vizinhos, suas famílias. Intervenha, interceda pelo reino, abra as portas, mas também feche portas. Se são portas do mal, se são coisas malignas, se são coisas ruins na sua casa, na sua família, ora para que Deus feche essas coisas ruins. Porque ele diz, o que você ligar na terra, será ligado nos céus. É só isso estar alinhado à vontade do cabeça, que é Cristo. Isso não diz respeito às nossas vaidades, nem aos nossos desejos mesquinhos. Não, querido. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do reino. Ele disse que deu a chave do reino, chave de governo. Mas para o quê? Para que você traga coisas do reino para cá. Você possa acessar esse lugar, abrir essas portas e deixar que as coisas do reino se manifestem pela sua vida, através das suas vidas e para a vida de outras pessoas. Assim como você fechar, eu fechar, nós fecharmos coisas que a gente sabe que é do reino das trevas, que começa a operar, agir, e nós temos que usar essa autoridade para nós desligarmos, porque ele disse, se nós desligarmos como igreja aqui na terra, será desligado nos céus. Desligar, irmãos, é tirar. Como ligar? É ativar um aparelho, né? A gente tem um aparelho, uma televisão, liga na tomada, ela está pronta para o quê? Funcionar. Operar com a função, né, de ali a gente ligar, da gente poder assistir algo, colocar, fazer aquilo que as funções permitem.
Mas quando a gente tira da tomada, nenhuma daquelas funções se executa, percebeu? Então ele está dizendo, liga as coisas do reino, liga as coisas espirituais, liga, porque quando você ligar aqui, começa aqui, querido, não começa lá. Lá já está tudo pronto. Mas quando você ativa aqui na terra, quando você se posiciona, que você ora, que você busca, que você se conecta à cabeça que é Cristo e anda debaixo desse governo de Cristo, e liga, as coisas começam a funcionar e fluir. Assim o oposto também é verdade. Quando você tira da tomada um aparelho, ele perde todas as suas funções. Simplesmente assim. Você percebe que há um movimento estranho em sua casa, em sua família, à sua volta. Desliga no mundo espiritual. Entra nesse lugar. Usa as chaves que Deus te deu de autoridade. Usa a chave do reino. Se conecta. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos lá, Jesus falando aos discípulos, dizendo, quem vocês perdoados, está perdoado. Autoridade é a igreja. Poder é a igreja. E nós precisamos, queridos, usar esse poder. Precisamos entender essa identidade de Cristo em nós. Precisamos, como igreja, estar alinhados, posicionados. A cada dia nós precisamos saber reconhecer esse Deus sobre nós, e que nós fazemos de um corpo, e que este corpo tem um governo. E o governo é Cristo. E que todos nós, desde aqueles que pisam aqui, nesse púlpito, nesse altar, como queira, a todos que estão aí, estão debaixo desse governo. E se sairmos, perecemos. É simples assim. Porque a garantia dessa vitória, a garantia de prevalecer nessas lutas contra as forças aqui das trevas, contra essas portas do inferno, é enquanto estivermos debaixo da obediência de Cristo. Por isso, às vezes a gente encontra com tantas pessoas fora do evangelho, fora da casa, fora do corpo. E na maioria das vezes a história é sempre a mesma, irmãos. Sem elas perceberem, foram saindo debaixo da autoridade de Cristo. Elas foram sendo empurradas pelas circunstâncias, pelas situações, pelos conflitos, por isso, por aquilo. Elas foram sendo tiradas debaixo. O inimigo começou a abrir suas portas do inferno. Mas eu quero profetizar nessa noite, ninguém dessa casa Satanás não vai prevalecer contra ninguém nessa casa, irmãos. Porque as forças do Senhor, o poder de Deus, a graça de Jesus, nós vamos se submeter à sua autoridade, e nós estaremos protegidos, guardados pelo Senhor da igreja, e o nosso Senhor, porque nós somos a igreja de Cristo. A porta do inferno não vai prevalecer na tua casa. A porta do inferno não vai prevalecer na sua família. O que vai prevalecer é a oração de Jesus em Mateus, que ele ensinou nos discípulos, disse: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que vai prevalecer sobre você. É a vontade de Deus que vai prevalecer na tua casa. É a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a igreja. Você pode hoje dizer: mas pastor, o que eu faço agora? Se renda a Cristo, só isso que Ele quer. Deixa Ele governar. Porque quando Ele governa, irmãos, Ele vai mudando as coisas.
Ele vai alinhando a vontade dele. Não fica o mesmo não, tem mudanças. Mas não a mudança aliada à vontade da natureza carnal, caída do homem. Mas é a mudança operada pelo seu Espírito em nossas vidas. E eu não sei você, mas eu vou estar debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou estar debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou estar sujeito à autoridade de Cristo. Porque ninguém vai me amar como Ele me amou. Ninguém vai morrer como Ele morreu por mim. Ninguém vai me proteger como Ele me protege. Curva a sua cabeça. Eu não sei da sua vida, mas talvez você possa identificar hoje, a partir dessa palavra, alguma coisa que você percebeu que ainda não está debaixo da autoridade de Cristo. Ainda que você é um membro desse corpo, ainda que você é um membro da igreja dele. Mas eu quero que você se apresente ao Senhor nessa noite. E aquilo que não estava ainda alinhado à vontade de Deus, aquilo que ainda não estava alinhado à autoridade de Cristo, aquilo que não estava alinhado àquilo que é a vontade do cabeça da igreja sobre a sua vida, que nessa noite seja estabelecido. Se renda, diga: Senhor, governe isso na minha vida. Toma o controle, Jesus. Porque o Senhor é quem manda, o Senhor é o cabeça. E nós somos o corpo. E a perna não pode dizer: a mão, não preciso de ti. Nem a orelha, a boca, eu não preciso de ti. Porque como a Bíblia diz, todos nós somos membros um dos outros, dependemos um dos outros. E todos nós devemos estar debaixo do governo de Cristo. Você na sua casa também, faça essa oração, se apresente nessa hora. Coloque sua vida diante de Deus, compreendendo quem é Cristo. Filho de Deus vivo, o Messias, a autoridade, o cabeça da igreja. Se você faz parte dessa igreja, da igreja de Deus espalhada na face da terra, se coloque debaixo da autoridade de Cristo, do governo de Cristo, da liderança de Cristo. Pai, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença. E todos nós, Senhor, igualmente, somos necessitados de Ti. Todos nós, igualmente, nessa noite, se apresentamos ao Senhor, meu Pai. Porque queremos continuar fazendo parte desse corpo de Cristo. Queremos continuar debaixo dessa proteção do Senhor, quando o Senhor diz que as portas do inferno, a força do mal, não há de prevalecer contra nós, contra a Tua igreja. Lança por terra, meu Senhor, nesta noite, todo o mal contra nossas vidas. Fecha, Senhor, nas nossas vidas, a toda porta que não seja porta do céu, porta do reino de Deus sobre nós. Fecha toda porta que foi aberta pelo maligno, Senhor, contra nossas vidas, contra nossa casa, contra nossas famílias. Que caia por terra nessa noite.
porque nós, como igreja, nessa noite, se posicionamos no lugar da noiva, se posicionamos no lugar, Senhor, do corpo que está submetido à cabeça que é Cristo. Não queremos, Senhor, viver fora dessa autoridade, não queremos viver fora desse governo. Pai, nos ajuda a usar, Senhor, a acessar pela comunhão contigo, pela palavra, pela oração, essa vida de intimidade que nos leve a cada dia a clamar, a suplicar, que venha sobre nós o teu reino e seja feita sobre nós a tua vontade. Que nós venhamos renunciar à nossa própria natureza, Senhor, para que a tua natureza se manifeste através de nós. Que as nossas vidas, nossas famílias sejam bênçãos, Senhor, no corpo de Cristo, onde moramos, em meio às nossas vizinhanças. Que a graça do Senhor, que a luz do Senhor possa brilhar sobre nós. Meu Senhor Jesus, como o Senhor guardou a vida de cada um daqueles seguidores, daqueles discípulos, meu Pai. O Senhor disse: só se perdeu o filho da perdição. Assim guarda cada um dos teus filhos, das tuas filhas desta casa. Guarda, Senhor, protege, livra-os de todo o mal, meu Pai. E os leva a estar debaixo da autoridade de Cristo. Porque de certo, se nós estivermos debaixo da autoridade do Senhor, nosso coração estará alegre, Senhor, na tua presença, para a glória e louvor do seu nome. Amém, irmãos? Amém. Quem está comigo debaixo da autoridade de Cristo? Amém. Então, fica debaixo dessa autoridade, que você vai estar guardado, protegido. Quarta-feira, nosso querido pastor Fernando, diaconisa Marta, estarão aqui na condução dos trabalhos para a glória de Deus, debaixo da direção do Espírito, né? Sexta-feira também haverá o culto, nós estaremos também aqui adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Relembrando novamente os irmãos, convocação de jejum, oração, domingo, pela manhã, vamos continuar orando a Deus, para que o nome dele seja glorificado, a vontade dele se estabeleça sobre nós, nossas famílias. Domingo das 8h30 da manhã às 11h30, das 8h30 às 11h30, para a glória de Deus Pai. Então, aqueles irmãos que desejarem estar conosco nesse propósito, dê o nome à diaconisa Edinalva. Entre lá, procura o zap dela, envie para ela, nós vamos estar fazendo a lista para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor para findarmos este culto. Da bênção apostólica antes que os irmãos me cobrem, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, o amor de Deus, amém, e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, amém, seja com a sua igreja espalhada em toda a face da terra, e essa igreja local aqui presente, em nome de Jesus, amém. O Ministério do Louvor está com a palavra. E essa casa é chamada casa de oração.